ouvintes! Bem-vindos ao Biblioquê, o seu podcast sobre biblioteconomia e ciência da informação. Eu sou o Carlos, eu sou o editor e hoje eu tô aqui como mediador. Eu sou um homem cis, com cabelo preto, a minha pele é clara. Eu tô com uma camisa branca hoje e atrás tem minhas estantes cheias de livros, em razão do episódio de hoje. E como já leram no título, o assunto desse app é mídias sociais e a leitura. Nós temos um episódio aqui no podcast sobre Bookstans, né, que é Book Talks, na verdade. Foi muito bacana, porque nós convidamos o Lucas Rocha, que é um autor que eu amo muito, e também a Letícia, a Bíblia Letícia, né, cria conteúdos pro Instagram e ela é maravilhosa e o episódio foi maravilhoso. Então tá muito divertido, então vão lá. Oi, ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é a Ana, sou mediadora daqui do Biblioquê. Eu sou uma mulher parda, tenho cabelo de castanho escuro com mechas loiras, tenho olhos puxados da cor castanho escuro também. Estou vestindo um moletom cinza com a palavra Londres escrita nele e atrás de mim tem uma parede branca. Como o Carlos falou, né, o nosso episódio de hoje é sobre um assunto que é um queridinho, não só da nossa equipe também, mas como dos nossos ouvintes. E se tem uma coisa que eu particularmente amo fazer é ficar rolando no feed. Eu acho que até é um pouco problemático, já que eu passo muito tempo, mas eu amo, gente. Eu posso passar horas no TikTok, eu posso passar horas no Instagram só rolando e entrando nas tags e vendo as lives que acontecem nessas mídias sociais. E como a gente tem um público jovem que é bem engajado nas nossas redes sociais e também ouvem a gente, né? Talvez você já tenha até mesmo ouvido falar sobre os assuntos que nós vamos falar hoje, já que a gente vai conversar sobre uma coisa que é muito presente em todas as mídias sociais atualmente, que é a comunidade chamada Bookstan. Se você não ouviu falar, a gente vai explicar um pouquinho também mais na frente, viu? Sim, eu já conheci a Aninha, inclusive, acho que eu faço parte, né? A gente vai falar um pouco mais pra frente. Mas para aprofundar mais o episódio, entender nesse assunto, nós chamamos 3 convidadas que vão ajudar a gente a compreender esse universo, né, mágico e singular dentro das redes sociais. Que nós temos aqui a Marina Freitas, que é formada em comunicação social, produção editorial e mestre em comunicação mididática pela Universidade Federal de Santa Maria. Nós temos também a Lisane aqui conosco, que é bibliotecária escolar formada em Bíblio pela UFAM, é a nossa colega, né, lá da UFAM. E ela é especialista em literatura, artes e filosofia pela PUC. E ela é criadora de um conteúdo pelo Instagram, na conta Eu Amo Biblioteca. Inclusive, é muito legal, vão lá seguir a roupa dela. Vamos deixar aqui na descrição depois. Nós temos também, né, a Rayane Azevedo, a nossa ex-colega daqui do Biblioquê. Vocês já ouviram ela em alguns episódios, como o episódio lá do BBB e também outros episódios muito especiais aqui também. Ela tava sempre contribuindo, né, amiga? Vindo forçada, mas vindo. E ela é formada em jornalismo pela Faculdade de Marta Falcão e ela é recém-graduada em Bíblio pela Universidade Federal do Amazonas. A Rai, ela faz pesquisas, né? Ela faz parte do grupo de pesquisa do GICA e ela faz pesquisa no campo de mídias sociais desde 2021, né? Tanto no Twitter, no TikTok, e ela produz bastante sobre mídias e ela veio aqui para contribuir um pouco sobre o conhecimento que ela possui, né? E também matar a saudade, né, amiga? Que eu acho que você tava com saudade. Sim, tava morrendo de saudade de vocês. Olá, Biblioquê, olá, ouvintes. O Carlos já me apresentou, né? Eu sou egressa aqui do Biblioquê. E é isso, eu digo que além de produzir sobre mídias, pesquisar sobre mídias, eu consumo, né? Então faz parte tanto do meu entretenimento quanto da minha vida acadêmica profissional. Eu sou uma mulher branca, de olhos puxados, traços indígenas. Eu tenho cabelo cacheado, castanho e olhos castanhos também. Uso óculos e no momento eu tô com uma blusa polo azul marinho com listras brancas. Muito diva, a gente tava com saudade, amiga. Eu sou a Marina Freitas, mais conhecida como Nina. Tenho 28 anos. Sou formada em produção editorial e mestre em comunicação. Sou uma negra não retinta, uma mulher preta não retinta, tenho cabelo preto, cabelo preso cacheado, que tá meio ruivo agora, meio desbotado, e olhos castanhos, e atrás de mim tem uma parede branca e uma porta branca com bolsas penduradas. E eu tô usando um moletom cinza liso. Tu diva também. Olá, gente, eu me chamo Lisane.
Eu tenho 41 anos, sou branca, tenho cabelo comprido, próximo à cintura, lisos, com luzes, para disfarçar os brancos já. Tô vestindo uso óculos. Tô vestindo uma camisa roxa com um sol e uma lua. E atrás de mim tem o meu guarda-roupa. Bem-vindas, meninas. A gente vai bater um papo muito legal hoje sobre a Bookstime e vai ser bem divertido. Então, nós vamos começar do começo. O avanço das tecnologias de informação e comunicação, elas tiveram um avanço assim, muito grande, né, nessa última década, né? A gente viu aí um progresso gigante. Eu estava até conversando com um amigo meu na escola esses dias, falando, nossa, é muito louco pensar que há 10 anos atrás a internet era desse jeito e hoje em dia já teve um avanço tão grande. E isso é um pouco assustador, pelo menos para mim. Para mim é muito assustador. Eu, por exemplo, também conheço pessoas mais velhas que contam sobre a vida antes da internet, tipo, antes dos bancos digitais e dos vídeos de 15 segundos no feed, né? E para mim é uma loucura como que a gente teve tanta mudança em pouco tempo. E é ainda mais louco perceber o quanto a gente se adaptou a todas essas mudanças que a gente teve. Tipo, gente, a gente tem uma vida agora cotidiana com essas tecnologias que parece que se tirarem da gente, a gente não vive mais. Com isso, né, a gente teve o poder da comunicação mais rápida, nós começamos a ter uma participação muito mais ativa, né? A gente acabou deixando um pouco esse lugar de ser um receptor para tomar o lugar de produzir o conteúdo, né? Hoje em dia a gente tem aí o TikTok, que é muito fácil você produzir conteúdo, você abre uma conta, você pode fazer suas postagens, então você já assume esse papel. A gente pode compartilhar as nossas opiniões, as nossas críticas e a recomendação com aqueles que nos acompanham virtualmente. Sim, Ana, e quando nossas opiniões e gostos combinam com outras pessoas, é maravilhoso, né? Porque existe todo um discurso de como a internet individualizou as pessoas, né? Deixou mais em caixinhas, mas eu acho que isso é pauta para outro episódio. Né, mas assim, super discordo disso, acho que, enfim, não vamos falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, mas é inegável que o avanço da tecnologia ajudou, né, muita gente a se encontrar, ela possibilitou que as pessoas de diferentes lugares pudessem achar dentro de afinidades compartilhadas em grupo de Orkut, Facebook, Instagram, TikTok, outras e várias redes sociais, até como também o Discord. É muito fantástico isso, né? Que a gente possa compartilhar nossos livros favoritos com amigos de vários estados e comentar e, enfim, assistir filmes juntos também e comentar sobre. É muito fantástico isso. É isso aí. E dentro desse contexto de você ter um gosto em comum e poder compartilhar com a ajuda dessas plataformas, né, de apaixonados pelos livros, a gente atualmente tem uma comunidade chamada de Bookstans, que é um movimento de uma onda de pessoas, né, principalmente eu acho que pelo menos a maior parte do público são jovens, que permeia aí pelas redes sociais atualmente. E nesse episódio a gente vai conversar justamente sobre esse assunto, como é que eles conseguem se comunicar, como é que eles conseguem influenciar o gosto de um grupo de pessoas interessadas em literatura. Os amantes de livros, os viciados em leitura ou os bookstans, como a gente acabou de apresentar, eles estão assíduos em diversas plataformas de comunicação. E, como a gente já falou, as redes sociais eles são o terreno perfeito para um grupinho ficar trocando ali de ideia. Mas não é como se as pessoas que gostam de literatura não existissem antes. Só que agora elas têm um nome, dependendo da plataforma que estão interagindo. Agora elas têm uma identidade, eles têm um jeito bem específico de se comunicar.
A gente tem os booktalks do TikTok, do Booktube no YouTube, os booktagrams no Instagram. E também, né, como aí o nosso editor, /DM, hoje é mediador, o Carlos, né, atua como o BookTweet na Twitch. E na opinião de vocês, né, a gente quer saber de vocês qual foi a peça-chave para essa comunidade ter ficado tão forte nos últimos anos. Percebo, assim, que geralmente são jovens, né? São moças, são rapazes, e que eles estão ali divulgando o que eles mais gostam, que são leituras, e a importância dessa divulgação vem justamente por isso, porque as redes sociais estão ali na mão de muitos jovens, muitos adolescentes, e eles conseguem se conectar com essa linguagem, né? A linguagem dos adolescentes, a linguagem de até mais ou menos uns, 25 anos, né? Eu tô ligando muito para jovens porque é o que eu percebo mais, que é o público que eu trabalho bastante, né? Que é de adolescentes até mais ou menos 18 anos. Daí eles já vão para a universidade. E aí, então, eu percebo bastante essa conexão. E aí, como esse público está muito próximo, né, das redes sociais, aí eu percebo o quanto eles conquistam, né? Por serem jovens também, pela linguagem, por ser assim de uma maneira informal. É bem diferente de, por exemplo, quando eu era jovem, que eu precisava ir, tipo, numa livraria ou numa biblioteca, pedir indicações de livros, né? Era uma coisinha assim mais restrita, né? E hoje não, tem uma variedade imensa de diversos tipos, gêneros, gostos, bolhas, que chamam bastante atenção desses jovens. É assim que eu penso. Olha, eu concordo bastante, mas eu acho que a gente sempre teve aquela vontade de trocar quando a gente lê e gosta muito de alguma coisa, né? Eu, por exemplo, quando logo que surgiu assim na internet os blogs literários, eu ficava, tipo, horas assim nos comentários, e nem era uma coisa tão dinâmica, porque tu tinha que esperar a pessoa ver e responder, então era mais difícil, né? E aí, com o TikTok, eu acho que ele ficou mais popular, principalmente porque juntou um pouco de tudo. Um pouco do vídeo, que aí atraiu as pessoas que iam pro YouTube e gostavam de ver resenhas de vídeos. O povo do Twitter, que aí podia chegar lá e falar, e era mais rápido que um tweet, né? E principalmente pela questão que eu acho que o BookTok, principalmente, ele dá mais essa impressão de conversa, né? Porque é uma coisa tão mais imediata, assim, de você passa o feed e aí a pessoa já tá falando com a câmera, parece que tá falando contigo num vlog, e aí tu fica, meu Deus, essa pessoa já é minha melhor amiga. Então, eu acho que dá muita essa sensação, assim. E como eu comecei estudando BookTok, eu peguei bem aquela fase da pandemia, né? Que foi quando o BookTok meio que deu uma popularizada. Então, acho que teve muito aquela coisa da carência de você não ter contato físico com outras pessoas, tu não poder, tipo, encontrar, porque eu tinha um clube do livro que era presencial, aí ele ficou só virtual. Aí, eu acho que isso acabou, tipo, esse contato físico acabou deixando a gente um pouco carente de comunicação, né? E aí, foi isso que acabou dando mais liga, porque tu encontrava pessoas, tu podia falar, tu podia responder, porque tem os como é que chama? Que você meio que dubla a pessoa, que você faz duetos, e que você, então, acho que é uma coisa que acaba sendo mais dinâmica, assim, que é um pouco mais diferente do que outras redes sociais. E até porque o algoritmo do TikTok, principalmente, é uma coisa doida, porque ele é muito fácil, assim, dele aprender o que tu gosta. Nossa, então, muito fácil. Ele é tipo muito, você começa a ver, dá 3 likes lá, e ele simplesmente começa a te mandar coisa que você já vai gostar mais de ver, sabe? Ele é bem rápido de aprender. O que é mais difícil, por exemplo, no Instagram, que eram as pessoas que falam sobre livro, o algoritmo lá já é mais difícil de entregar, enfim, chegar a outras pessoas, demora mais para isso. Até alguns produtores de conteúdo, eles reclamam um pouco que o Mark Zuckerberg não dá muita Atenção não dá pros muita leitores. pessoas, e que o TikTok é uma coisa que acabou trazendo, assim, vou falar um pouco mais de TikTok, que eu acabei pesquisando, né? Mas eu acho que isso meio que de querer se comunicar, de querer falar sobre o que tu lê,
é uma coisa que vem de algum tempinho na internet e isso só vem facilitando mais e mais. Eu não tenho conhecimento, mas será que existiu aquelas comunidades do UOL para leitores? Existiam Pois várias é, comunidades, sei. né? Olha, o bate-papo da UOL, geralmente, o que você fazia? Você colocava uma característica, então você era a leitora de Manaus, sabe? Então eu não duvido nada que muitas pessoas também tenham se conhecido nessa época desse jeito. E como a Com Nina certeza. falou, realmente, eu sinto que a pandemia fez, por conta dessa carência, como ela mencionou, a gente se estreitou, né, os laços. E eu vejo muito o ser humano como um bichinho que imita. A gente quer imitar as nossas referências, a gente quer fazer parte de uma comunidade até pra gente se sentir abraçado, né? E o TikTok, como ela disse, ele traz muito isso. E um dado que eu vi recentemente, de 2023, fala que a hashtag BookTok Brasil já estava com 12,9 bilhões de visualizações. Então, se a gente parar pra pensar, é muito conteúdo sendo feito e muito conteúdo sendo visto, né? Sim, nossa. Confesso que eu entrei no Book TikTok agora, recentemente, tem alguns anos, assim, que começa a aparecer pra mim. Mas sabe o que foi bizarro? Porque eu comecei a comprar livros e começou a aparecer na minha For You. Gente, isso é bem perigoso, né? Inclusive, informações vazando aí. Mas, enfim, eu achei tão... Aí eu comecei a seguir, aí começou a aparecer pra mim vários produtores de conteúdos e eu acho que comentei no episódio com a Letícia, que eu adoro aqueles conteúdos que é de fofoca, gente. Que é, tipo assim, a gente acha que é um vídeo de fofoca, mas acaba que é a história de um livro. Eu amo, assim, eu sou apaixonado. Então, e eu acho muito louco muito interessante, né? Como os produtores de conteúdos, eles têm tanta criatividade para falar sobre literatura nessa rede. Então, assim, é fantástico, né? Eu tenho mais vivência, assim, na Twitch, como a Ana falou, e é muito real isso mesmo, né? A pandemia, a Twitch, assim, ela explodiu com várias pessoas lendo em live, né? Para quem não sabe, né? Para quem não compreende o que é a BookTwitch, a BookTwitch, na verdade, são leitores que foram para Twitch fazer lives, enquanto a live era de leitura, né? Basicamente, as pessoas ficam lendo em live e as pessoas em casa ficam acompanhando, né? E lendo junto. Então, basicamente, eu quero ler o livro tal. Então, você pesquisa lá para ver se tem algum streamer lendo, né? Aquele livro para você ler junto. Né? Ou como eu faço, né, no meu canal, que é só para foco mesmo, né? Você usa o sistema Pomodoro, né? Então você define um tempo para trabalhar, para estudar, e aí depois você fica no chat conversando, né? Ou brincando, enfim, um momento de descanso. E é muito interessante porque, gente, assim, na BookTwitch tem muita gente que gosta de ler, que eu nunca, tipo assim, imaginei, assim, que eu virei amigos que eu conheci na BookTwitch que gostam de ler, e hoje a gente tem grupos pra ler junto, e, cara, nunca imaginei isso, sabe? Tipo, Mas, amigo, essa é a grande... Acho que a grande coisa da internet hoje em dia é que existem nichos. A gente pensa que só porque é nichado é pequeno, mas os nichos são grandes. E pra gente que tá dentro dessa bolha é algo universal, mas se você, por exemplo, for conversar com alguém de fora, a pessoa não sabe quem é Abel Rodrigues, não sabe quem é o Livraria em Casa. E pra gente, a gente fica, nossa, como assim? Eu achei que eles fossem super pop, sabe, por exemplo. sim, Eu lembro nossa. muito quando eu era adolescente que a Nina falou dos blogs, né? No meu caso, eu gostava muito de ver Tumblr. Nossa, gente, eu adorava o Tumblr na época. Eu tinha até meu blog. E eu lembro que a principal coisa que aparecia pra mim, e a maioria dos perfis que eu seguia, era justamente perfis que postavam fotos, frases, compartilhavam críticas de livros. Eu lembro até hoje também, na época que teve o hype do A Culpa é das Estrelas, né? Os outros livros do John Green, que eu lembro que o meu Tumblr, a gente só dava, tipo, aquelas artes, Sim. aquelas fotos, as críticas sobre os livros do John Green, principalmente A Culpa é das Estrelas. Então eu acho que, na verdade, já existia muito, só que com o aumento, né, da internet, com o progresso da tecnologia, né, a pandemia também foi um agente catalisador, acabou que cresceu muito, e hoje em dia a gente tem outras plataformas que podem ser usadas, né. E eu acho que principalmente para o TikTok hoje em dia, porque pelo menos para mim,
é assim, o Twitter e o TikTok, que é o que eu mais uso hoje em dia, né? Mas antigamente já tinha, só que com o progresso da tecnologia, com a criação de outras mídias sociais, outras redes sociais, acabou que a gente hoje em dia vê uma comunidade muito maior, né? Em outros espaços que antigamente não existiam. É que eu ia falar também sobre hoje a existência do Blue Sky, né? Que é uma rede nova, por assim dizer. Ela tem o mesmo perfil do Twitter, só que ao mesmo tempo ela traz o protocolo AT, que ele é um tipo de software, não vou saber explicar. Ele é uma ferramenta que vai permitir no futuro, quando for de fato implementado, que você poste uma coisa na mídia social Blue Sky e ela também seja replicada em outras mídias sociais, entendeu? Ele quer ser um grande conglomerado de feeds, por exemplo. E dentro dele a gente tem vários feeds que são como se fossem as book alguma coisa, né? Os book nichos do TikTok, os não sei o que toque. Então a gente tem já dentro do Blue Sky consolidado book rates lá dentro, feeds de livros. Aí tem o feed dos bibliotecários, o feed... Você pode criar o seu feed, você pode filtrar as palavras que você quer que apareçam naquele feed. Então é bem interessante a gente ver que as redes, elas acabaram de existir e elas já estão criando os nichos, né? Como a gente vem falando. Nossa, eu quero participar desse clube aí, porque eu gosto sempre de estar inserida nessas coisas. Eu acho que o mais engraçado é que, como eu falei que eu comecei a olhar mais o TikTok na pandemia, foi por causa do meu pai. Porque ele tinha o TikTok baixado antes que eu. E aí eu tinha meio que um preconceito, assim, mas, essa rede da dancinha, assim, só tem bobagem lá. Enfim, não sou como as outras garotas, sabe? E aí, não, mas tem umas coisas bem legais e tudo. Aí eu peguei e baixei, não tô fazendo nada, né? Aí eu comecei a passar e falar, será que tem alguma coisa sobre livros aqui? Aí eu comecei, a pesquisar, alguma resenha, alguma coisa, e eu vi que tinha uma comunidade, muito grande lá de pessoas que falavam sobre livros, aí eu comecei a ficar muito viciada naquilo. Nossa, é muito fantástico. Inclusive tem aqueles vídeos lá, uma caixinha misteriosa ou R$2, e aí a pessoa ganha um Kindle. Mano, Nossa. Queria ganhar um Nossa, Kindle. os vídeos da Bienal, eu fiquei Também maluca, né? queria. Porque era uma coisa, uma caixinha misteriosa, ou não sei o que, aí era uma mala cheia de livro. Eu pensei, meu Deus do céu, por que não eu? Sim, gente, assim, é incrível, né? Como eu mencionei, é muito incrível que essas pessoas estão ganhando dinheiro e ainda estão ajudando os leitores, assim, é muito fantástico. Eu conheço muitos perfil de TikTok, como eu mencionei, mas a maioria deles, né, eles não resenham livros que são ditos tradicionais, ou cults, ou grandes clássicos, né? A boa parte são autores, né, novos, e eles produzem conteúdos para esses autores que são novos, né? Como eu mencionei mais cedo, antes do episódio começar, eu estava fofocando sobre o Vitor Martins, né? Tem a Rai Tavares, né? Tem, entre outros, né, o próprio Lucas Rocha, que participou do episódio. Então, a maioria das resenhas, né, são sobre esses autores que são mais novos, porém, também percebe-se, né, pelo menos eu percebo, que eles resgatam alguns clássicos. Por exemplo, teve no Twitter uma época atrás que foi do Bentinho, né, se ele foi traído ou não. E as pessoas, começaram a ler Dom Casmurro, entendeu? Cara, a gente, assim, é fantástico. Eu amo quando um clássico vira trend, né? Eu não sei se vocês viram a nova discussão, aquela, né? Vocês estão sabendo do novo meme? Mas uma pessoa publicou no Instagram de alguma editora, eu quero a presença dos autores no clube de livros, eu exijo a presença dos autores. E aí ela queria simplesmente o Dante Alighieri, entendeu? E aí todo mundo ficou assim, vai rolar agora da primeira mesa Ouija, trazendo os autores. Eu falei, gente, traz o Alexandre Dumas também, porque é muito engraçado ver como as pessoas, elas estão lendo, elas estão consumindo, mas às vezes elas não entendem quanto tempo já se passou do que aquele livro foi feito, né? Exatamente por conta das trends. Sim, amigo, e também tem muito em relação também ao assunto, né? Muitos autores escrevem sobre diversidade, né? Sobre saúde mental, e isso é muito interessante, isso aproxima também, né, as pessoas, né, os leitores, e é incrível, né? Vocês acreditam que essas interações nas redes sociais contribuem para uma discussão crítica entre os jovens, e que hoje em dia, com essas pautas sendo o principal foco da juventude, vocês acham que as redes sociais
aumentaram ainda mais a conexão emocional que os jovens criaram com os livros que leem. Tipo assim, eu acredito que, sim, muito. Eu acredito que não só a partir da leitura, mas de estar inserido dentro da comunidade e saber que você não está sozinho, que tem pessoas que estão ali com você lendo aquele livro. Por exemplo, eu li recentemente um livro chamado Herdeiras do Mar, que é um livro muito pesado. E aí eu fiz vídeo chamado com os amigos para ler e todo mundo tava chorando, sabe? E é um livro que fala sobre as mulheres que foram abusadas durante a Segunda Guerra Mundial no Oriente Asiático. Então, é muito, muito, muito chocante você ter esse contato, né? Essa aproximação com a comunidade. Eu queria saber de vocês, se vocês acham isso, se, né? A visão de vocês. Eu acho que depende, Carlos. Por que que depende? Porque depende muito de como que aquele influenciador está de fato influenciando o seu público. Uhum. De que forma está sendo o posicionamento desse influenciador nas redes. Porque eu particularmente vi grandes influenciadores literários que foram, entre aspas, vítimas daqueles cancelamentos, né? Que muita gente é contra, muita gente é a favor. Exatamente porque ou se posicionaram de uma forma extremamente esdrúxula ou não se posicionaram durante a época da pandemia, a época da eleição. Então, a gente tem que entender muito que o público, como eu falei antes, ele se espelha, né? Ele é muito mimetista daquilo que ele consome. Então, você tem que avaliar muito a questão do que o influenciador está influenciando, como que ele está se posicionando e como que o público dele também vai se posicionar diante disso. Porque, infelizmente, a gente muitas vezes pode pensar dentro da nossa bolha aqui do BookTok, das BookReads, que todo mundo é bem posicionado e tudo mais, mas se você for olhar, existem autores que pedem para os fãs atacarem outros leitores, existem bookstagrams aí que são de direita, anti-vacina, então acho assim que depende muito. Tem produtores de conteúdos que defendem autoras transfóbicas, né? Então, assim, é um problema. É bem problemático mesmo. A minha pesquisa, né, na questão do TikTok foi justamente, tipo, uma das questões era saber se aumentava, tipo, a circulação de livros que falavam sobre diversidade literária, né, tipo, protagonismo negro, protagonismo LGBT, se apareciam mais pessoas que, enfim, que divulgavam esses livros por meio do uso do TikTok, né. E o curioso é que apareceu realmente bastante pessoas, assim, e bastante influencers e, enfim, booktokers que falavam que, tipo, eram negros, eram LGBTs e usavam daquela plataforma para divulgar mais coisas e ampliar o nicho, sabe? Então, eles aparentavam uma conexão bem grande com as obras que eles liam, porque eles acreditavam muito nelas. E, principalmente, que como a gente estava conversando aqui, tem a hashtag BookTok, ela meio que é a grande hashtag do TikTok para leitura, né? Então, nela, ela tem subdivisões, que seriam, tipo, o hashtag fofoca literária, hashtag... E aí tem uma hashtag que era de representação, tipo, recomendando livros LGBT, protagonismo LGBT. Recomendando livros com protagonismo autista, porque na época que eu fiz a pesquisa, pegou a semana do mês que é abril, que é do orgulho autista. Então, tinha muita coisa sendo produzida sobre isso, sabe? E pessoas que eram autistas, que eram mulheres negras, que também usavam disso para falar bastante sobre essas questões. Então, aparecia bastante na pesquisa que eu fiz. Então, eu acredito que, sim, tem os influenciadores, os booktokers, que também saem dessa bolha, porque também teve uns que falaram porque literatura nacional não presta, porque não sei o quê. Então, tinha essa parte, assim, meio mas também tinha muita galera que realmente se identificava com os livros e que amava realmente aquilo e que usava disso para se aproximar de outras pessoas que também tinham as mesmas pautas, tudo, enfim. Então eu encontrei bastante coisa nesse sentido de que sim, tu tem bastante num nicho bem grande, assim, de pessoas que se comunicam muito intimamente com a leitura, sabe? Principalmente quando tem essa questão mais representativa nos livros. Eu me lembro que um dos primeiros livros que eu fui influenciada digitalmente foi A Pequena Loja de Venenos, né? Eu Vocês já amo! leram? Eu O livro é amo, maravilhoso. É muito bom!
Aham. Foi igual como o Carlos disse, né? A influenciadora apareceu para mim em tom de fofoca. Você sabia que existe uma mulher envenenando maridos que traem alguma coisa assim? Não lembro agora, porque já tem uns 2 anos mais ou menos. E aí eu peguei, parei, né? A fofoqueira, parei e fui olhar, né? Quando eu vi era o livro e na hora comprei, né? E o livro, gente, é maravilhoso. E aí eu comecei a pesquisar livros para a biblioteca que eu trabalho, né? Eu falei, cara, Uhum. esses jovens aí, eles têm o Paranauê, assim, para conquistar. E aí comecei, porque eu tinha percebido que os meus leitores do Fundamental 2 e médio, depois da pandemia, haviam se distanciado um pouco da biblioteca. Eu falei, bom, vou começar a tentar me aproximar e tudo, pegava dica com eles mesmo, né? E corria no BookToker para pegar dicas de livros, né? E aí, cara, deu super certo, porque os próprios jovens da escola que eu trabalho davam as dicas, eu ia atrás de influenciadores, pegava algumas dicas também, e aí eu acabei fazendo um pequeno acervo, assim, entre parênteses, entre aspas, na verdade, da moda. Né? E nele eu descobri que eu não conhecia ainda o Quarto do Despejo. E eu fiquei encantada com a leitura, achei assim que é uma leitura hiper necessária, né? E peguei, levei também para a biblioteca e comecei a indicar para outros alunos também. E assim tem sido, né? As indicações, utilizando todas essas outras temáticas também que são muito importantes para as bibliotecas, né? Bibliotecas de escolas privadas também, né? Por exemplo, eu tenho hoje na nossa biblioteca um livro assim que eu sou também apaixonada, que é Torturado, né? E foi assim a partir de uma indicação que eu vi com a hashtag lá do BookToker, né? E Quarto do Despejo, Torturado. Então são leituras assim que eu tenho um orgulho de ter na biblioteca e sigo indicando para os meus leitores, eles também vão me indicando alguns. E Puxando ali o que a Rai falou, né? Dependendo do que as pessoas estão influenciando, eu acho que às vezes também essa questão da. Principalmente no TikTok. Eu vou falar mais do TikTok, que é onde eu mais vejo mesmo, onde eu mais tenho contato, né, hoje em dia. É que às vezes acontece da gente estar ali, né, na hashtag e aparece vários livros problemáticos que estão lidando com questões, né? Principalmente, eu vejo muito que tem muito de relacionamento abusivo, né? Relações tóxicas. Então, eu acho que também é um pouco preocupante, porque acaba que normalizando um comportamento que, na verdade, não é saudável, né? Então, hoje em dia, eu acho que a gente precisa também ter um pouco ali de cuidado, né? E me preocupa muito, porque principalmente o público feminino adora ver esses livros, ler esses livros e ficar, ai meu Deus do céu, que personagem perfeito, sendo que na verdade não é. Então é bom que também cria ali um pouco de uma discussão, né? Que tem pessoas que falam, não, gente, isso daqui já é muito problemático, isso daqui não é o que, não sei o que lá, não é bom que a gente leia, gente, esse livro aqui, esse personagem não é bom, ao invés desse livro você pode ler esse daqui, que é maravilhoso. Então eu também acho que hoje em dia a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vê, principalmente no TikTok, que eu vejo bastante. E que tem bastante gente jovem também, né? Que acaba pegando dicas pra ler esses livros e tu fica, meu Deus do céu. Ah, Sim, sim. eu já vi criança de 12 anos no TikTok lendo Hot, por exemplo. Porque, meu Deus do céu, Cris, pelo amor de Gente, Deus, Aí eu não não leia. consigo. eu acho que foi na Califórnia, né, que agora eles estão implementando uma lei para que crianças até 16 anos não tenham acesso ao TikTok sem autorização prévia dos pais. Se eu não me engano, é na Califórnia. Depois vocês, qualquer coisa, me corrijam. Exatamente por isso. E eu acho muito interessante os livros que hoje em dia já vem com faixa etária, né? Já vem dizendo ali a indicação e também alerta de gatilho quando o livro necessita desse tipo de informação. O que a Ana falou sobre esse negócio de livros com conteúdo um pouco, às vezes até ofensivo para o público feminino, né? Porque é uma coisa tão pesada, tipo esses negócios hot, dark romance. Tudo bem se você já é maior de 18 anos e consome isso, mas como a Nina falou, chegar numa criança, esse tipo de conteúdo, o Carlos falando que criança lendo livro hot,
Eu acho que tem que ter também os pais, eles não podem deixar as crianças usando a internet assim, sem aquela assistência de saber o que o seu filho está consumindo, ou você que tem um irmão, um priminho, alguém pequeno dentro de casa, é sempre bom dar uma olhada no que essa pessoa está consumindo, o que ela está fazendo dentro da internet, né? Fica aí o alerta. Sim, porque tem isso, né, amiga, tipo, de que, meu filho gosta de ler, então eu vou pedir pro meu pai comprar é livro, né, porque muitos pais acham que, Qualquer livro nossa, é livro, né? Então tá sim, valendo. ele tá lendo, ele não tá na rua, ele tá lendo, aí na realidade, criança lendo Hot, né, Ai, a mangueira do bombeiro. Meu pai do céu, gente. Eu queria perguntar para a Lisane, mas se por exemplo, na biblioteca que ela trabalha, existe algum tipo de campanha de conscientização para esse tipo de livro, Lisane? Sobre livros que têm alerta de gatilhos, vocês falam, né? Ou sobre livros que não seguem a faixa etária da criança, né? Sim, a gente, por exemplo, nós temos ali o acervo que ele atende do berçário até o ensino médio, né? Então, se existe um livro que uma criança tem interesse em ler, por exemplo, vou pegar aqui um romancezinho, Água com Açúcar, mas um aluno quer ler, um aluno do 5º ano, ele quer ler aquele livro. Deixa eu ver, A Culpa é das Estrelas, que a moça falou agora, eu fiquei com ele na minha cabeça, né? Eu, bibliotecária, não empresto, né? Mas se o aluno insiste, porque às vezes ele fala assim, tia, mas eu já assisti esse filme, aí eu entro em contato com os pais e aí o livro ele entrega na mão dos pais, se os pais autorizarem, sim. Mas assim, sair da minha mão para eles levarem para casa, não faço isso. Já aconteceu de, tipo, sem querer, um livro sobre educação sexual parar na mão de uma criança, né? Porque na capa assim não dizia nada, né? Mas aí a palavrinha estava ali no cantinho do livro e pro empréstimo passou despercebido, né? Então, quando o livro chegou em casa, foi né? E aí entraram em contato comigo e se perdeu uma ótima oportunidade para falar sobre segurança, né? Mas assim, preferiram macetar a bibliotecária e tudo, né? Eu entendi que realmente não era um livro para faixa etária, mas é um livro que é necessário ter na escola, né? Porque a gente precisa falar Sim, sobre o toque do não, sobre o toque do sim, sobre o que pode ou o que não pode fazer, né? Sobre segurança, principalmente com as meninas. Então, assim, perde-se uma oportunidade, né? Nós temos o livro na escola, né? Mas muitas famílias, elas têm, assim, uma resistência muito grande em relação a isso, né? Eu tomo o maior cuidado do mundo, né? Converso sobre, né, com os pais, na reunião dos pais, falo da importância, falo que existem esses livros, se eles sentirem-se à vontade, quiserem ir na biblioteca conhecer, levar para ler em casa no final de semana, ok. Mas assim, a gente tem muito, sim, cuidado com esses livros. Livros sobre suicídio, por exemplo, eu particularmente não gosto que tenha esses livros lá na biblioteca, porque eu me preocupo muito com as crianças e a gente está vendo assim, uma geração que às vezes eu penso que é uma geração, na minha opinião, tá? Que às vezes está um pouco negligenciada também, está um pouco esquecida ali, muito junto de rede social, consumindo conteúdo assim que não ajuda muito, né? E acaba tendo assim, entrando num processo de depressão. E aí esses livros eu procuro não ter na biblioteca. A gente começou a montar um mangá ano passado, pequeno acervo de mangá ano passado, e nossa, eu não sabia, né? Foi até com a ajuda de alunos nossos que eu comecei a conhecer alguns mangás, né? Inclusive tem um que é super fofo, né? Que eu não sei se vocês já leram, A Menina do Outro Lado. não conheço, mas vou Não, pesquisar, vou pesquisar. pesquisa. Ele é um livro bem fofinho, assim. Tu olhas, à primeira vista ele é um pouco assustador, né? Mas depois tu vai lendo, ele é bem fofinho. E aí eu vi o quanto esse gênero, ele carrega um pouco disso, né? Muito da questão de depressão, muita questão de suicídio, tudo isso daí me preocupava bastante, né? Então, como eu tô começando esse acervo de mangá na biblioteca,
agora, desde o ano passado, no final do ano passado mais ou menos, né? Então eu estou tendo cuidado com esse tipo de conteúdo assim mais sensível, que mexe principalmente com o emocional das crianças e dos jovens. No TikTok, como a Nina falou, existe o nicho do BookTok, e dentro desse nicho nós temos outras tags, e uma dessas tags, que é uma das mais legais, pelo menos para mim, é a da fofoca literária, que a gente também já falou, que é quando os criadores eles ensinam ou eles vão ler passagem nos livros, né? Principalmente livros nacionais, né? Eu também já vi de alguns clássicos da literatura, inclusive, e eles vão contar essas histórias como uma primeira pessoa, vai começar a falar, tipo, como se fosse uma fofoquinha ali, tipo, gente, vocês não vão acreditar. E aí eles deixam um desfecho ali em aberto, e só deixa aquele ar e aquela curiosidade para as pessoas. E essa ideia de ler, né, ou ensinar um trecho do livro, ela é bem mais imaginativa do que as resenhas, as recomendações e as listas que a gente vê na maioria dos perfis. A Lisane, né, ela faz isso no perfil dela, né? Ela tem bastante conteúdos nessa linha de contação de histórias. E a gente queria saber de você, se você pode compartilhar com a gente como é que você chegou a essa ideia, né? Se você acha que é um tipo de conteúdo que realmente atiça ali, né? Quem está te assistindo, e se de fato cria uma proximidade maior com os seguidores, ou influencia as pessoas a procurarem aquela obra. Comecei com Eu Amo Biblioteca, acho que tem um ano e pouquinho, mais ou menos, por conta dos meus próprios colegas de trabalho, né? Eu entrei lá na escola que eu trabalho há 14 anos, e há 14 anos eu conto historinha para crianças do berçário até a alfabetização. E os pais das crianças começaram a mandar recado na agenda dizendo que o meu trabalho era muito legal, que a criança chegava em casa repetindo a historinha, contando para eles, ou seja, a forma como eu contei a historinha marcou de alguma maneira, né? Que eles conseguiam recontar a historinha em casa, né? Ou identificar quando as crianças são menores, né? Os bebês, eles conseguiam identificar a historinha de alguma forma, brincando de contar a história em casa ou brincando com bonequinhos em casa sobre as histórias, né? E eles começaram a falar muito sobre isso. Aí veio a pandemia, né? E aí a primeira coisa que fechou em muitas escolas foram a biblioteca, né? No meu caso, ainda bem que foi diferente. Os pais pediram que tivesse contação de história, então eu gravava vídeos contando história para as famílias. Sim, contando história para as famílias, né? E aí toda quarta-feira eu enviava para as famílias da escola que eu trabalho as contações de história da semana, né? E eles adoravam, né? Aí depois disso, meus colegas, Lisane, você tem que criar uma conta para contação de história, para dar dica de leitura, até muito boa nisso, blá, blá, blá. E aí, desde então, né, peguei um amigo meu, me ajudou com a logo, uma outra vinha aqui para casa, me ajudava a gravar, eu não sabia, não sei até hoje editar muito bem, comecei a editar os vídeos do meu jeito e tudo. E aí foi assim, eu fui criando e tudo, e tá dando certo. Eu tenho um pouquinho de seguidores ainda, comparado a outros colegas e tudo, né? Mas assim, eu gosto muito, né? Os pais da escola que eu trabalho também seguem tudo e falam muito bem. E eu tô assim bem feliz. Eu gosto muito de compartilhar leitura, de contar história, de falar do meu trabalho, adoro compartilhar. Eu acho importante. Então, assim, estou super feliz e o meu maior incentivo foram meus próprios colegas de trabalho e os próprios pais da escola que eu atuo, né? Que eles ficavam pedindo para eu fazer e aí eu acabei fazendo e tá aí. Tô fazendo com o maior carinho, eu gosto muito. Sim, a gente segue e eu acho muito incrível quando eu vejo bibliotecários que usam várias ferramentas para, né, tomam um espaço, né? Acho muito bacana isso quando o bibliotecário toma um espaço e começa a usar do seu conhecimento, enfim, em outras redes, em outros campos. Eu acho fantástico. O teu trabalho é muito, muito, muito legal e muito incrível. A gente queria te dar parabéns. Obrigada, muito obrigada.
Durante a nossa conversa com as convidadas, exploramos a comunidade específica da internet, conhecida como o Bookistan. Ficou claro que essa comunidade está em ascensão, que é positivo para a disseminação da literatura e ressalta a importância do interesse em se sentir parte de um grupo dedicado à literatura, né? Como eu mencionei aqui mais cedo. No entanto, surge uma reflexão sobre quem são os principais criadores desse conteúdo, tanto os mais reconhecidos quanto aqueles menos reconhecidos na comunidade, e também sobre quem acessa e tem interesse em consumir esses conteúdos. Ai, meu momento, falar dos meus criadores favoritos, amo. Sim, chegou seu momento. Vou falar por ordem de mídia social, tá bom? Que tem, cada um fica no seu nicho. Mas antes de tudo, eu defino como pessoas extremamente curiosas, autênticas e apaixonadas por leitura acima de tudo, sabe? Porque eu não sei se vocês já perceberam, mas tem gente que a gente percebe que ela tá sendo influenciadora pelos motivos errados, por assim dizer. E eu não digo só pelo BookTok, eu digo influenciador no geral. Quando a pessoa ela é apaixonada por fazer o que ela faz de um jeito diferente, cativante. E no YouTube, eu consumo muito Livraria em Casa, Paulo Hatz, a Amo. Kabuki. O Paulo maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu conheci ele na Bienal, ele é perfeito. Ai, ele é tudo pra mim. Inclusive, ele foi meu primeiro book influencer da vida, assim, que eu comecei a seguir. Maravilhoso. E eu gosto muito também da Books by Leo, que ela é gringa. E ela faz vídeos longos, igual o Paulo Hatz. E no YouTube eu gosto muito de consumir vídeos longos. Eu digo muito que em cada mídia social eu assumo uma persona, né? Já no TikTok, eu gosto muito de consumir o Rodrigo de Lorenzi, que é conhecido como o moço do vinho, né? Acho que vocês já viram o vídeo dele, que ele sempre toma um golinho de vinho antes de indicar. E eu gosto muito da Adri Leme. Não sei se vocês conhecem, mas eu convido a conhecê-la. O username dela no TikTok é Adri_Leme, se eu não me engano. E é maravilhosa as indicações que ela faz. A maioria das coisas que ela indica eu acabo lendo. O meu gosto literário, ele é muito, muito do momento. Eu gosto muito de ler muita coisa, então eu não tenho muita coisa definida. Então eu vou seguindo cada um estilo diferente também. Agora, no Instagram, eu gosto muito da Dayara Books. Não sei se vocês conhecem, ela é uma booker influencer que fala muito de livro da cultura negra, de autores negros, enaltecendo muito autores negros. Então eu também indico muito ela. O user dela é Dayara com Y e o DAYHARA Books. Indico muito, ela é maravilhosa. A Gabi La Roca também, incrível, e a Underline na Manita, que ela também fala muito sobre maternidade. Como vocês podem perceber, eu gosto muito de seguir um público diverso, né, e tudo mais. Amigo, eu percebi. Pode falar. E eu gosto muito como eu falei, dos feeds do Blue Sky. Então, ali no Blue Sky a gente tem autores independentes, fanfiqueiros, tudo que a gente gosta desse universo literário lá é tudo junto e misturado. Então, eu indico muito vocês a entrarem nas comunidades do Blue Sky, conhecerem o Blue Sky. Não precisa de convite, não estou sendo paga para fazer essa publi, mas é porque realmente é a mídia que hoje em dia eu sou apaixonada. Eu sou uma ex-usuária de Twitter e agora eu moro pela comunidade Blue Sky. Olha, eu já anotei aqui para seguir, já quero. Blue Sky é maravilhoso, Lisane. Ótimo para fazer conexões, tem muitos bibliotecários do Brasil inteiro por lá. Os bibliotecários gringos, eles têm o feed deles também, é super legal. Já tá anotado aqui, daqui a pouco eu já vou procurar. Eu tenho, assim, um que eu sigo no TikToker, que eu gosto muito, é o Thiago Valente. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, maravilhoso. Thiago Valente, gosto muito, e ele não sabe, mas ele me ajuda muito, até nos meus planejamentos com clubes de leitura. Né? Porque ele tem umas ideias assim, bem legais, né? De conectar a leitura com algo mais, entendeu? E aí ele acaba, às vezes eu pego assim no fio da meada e ponho nos meus planejamentos, né? E cito o autor, tá, gente?
Aí eu também gosto de um que é infantil, que o nome dele é Dan, Pé de Pato, porque como eu tenho um público que vai do berçário, né, em diante, aí o Dan do Pé de Pato me ajuda muito. É bem fofinho, gente. Sabe aquele... É super simples, às vezes o menos é mais. Se vocês puderem depois seguir, eu também não estou fazendo, não estou ganhando publicidade, mas o Dan Pé de Pato eu gosto muito. E no Instagram eu gosto muito da Capitu Vem Pro Jantar, né? Que me ajuda bastante quando eu quero fazer um piquenique literário com os meus leitores dos maiorzinhos, né? Aí eu gosto bastante da Capitu Vem para o Jantar. Vocês já seguem? É bem legalzinho. Não, você Essa eu já. não conheço. Eu tô anotando tudo aqui também, gente. Eu tô aqui com o bloco de notas aberto aqui anotando. Mas, assim, são perfis, assim, bem interessantes, com uma dinâmica bem... É simples e, ao mesmo tempo, te chama muita atenção, né? Como eu disse agora, né? Menos é mais, né? O Thiago Valente já tem mais ele já é bastante conhecido e tudo, né? E a Capitu também, mas o Dan, do Pé de Pato, né? Ele é muito legal. Só vocês vendo aí, vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Acho que eles vão repetir um pouco, porque a gente segue bastante gente assim em comum. Sim, Mas eu gosto muito do perfil da Afroleituras, que é meio que um grupo de leitura, que elas divulgam literatura negra. Então é muito legal, assim, eu gosto muito delas. E o Vitor Almeida, que eu também sou muito apaixonada, assim, por ele, porque ele é muito querido, sabe? Então eu já fiz até parte do Catarse deles, porque na época eu amava o conteúdo. E então, assim, deixa a recomendação também. Esse aqui, gente, tem gente que gosta e tem gente que não gosta. É polêmica. Que é o Diegão. É bem polêmico ele. O Diegão tem uma galera que gosta. Mas o Diegão, ele faz um conteúdo muito massa, que é esse, né? Que ele entrega, ele dá Kindle e dá livros na Bienal, em eventos. Ele é muito, assim, ele é muito acessível, né? Inclusive, ele deu todo o acervo dele, se não me engano, recentemente. Tem uma galera que não gosto muito dele, mas assim, né, tem os odiadinhos dentro da Bookstans ainda. Os haters. Mas o Digão é um querido. Nós, biblioqueiros, amamos o Digão. Aquela menina que eu queria recomendar também, que é a Ari and the Books, que ela é do Instagram, que é ari.n. Enfim, and the Books. E ela é muito querida também. E ela faz muita review de livros do Kindle Unlimited, que são livros brasileiros. Então, são autores mais independentes, assim, que ela fala. Claro que fala sobre literatura no geral e tudo. E ela também faz produção editorial, então ela também fala muito sobre o curso de produção editorial e sobre livros. Então, eu deixo a recomendação aqui também. Gente, é porque eu também gosto muito de journal. Então, tem algumas booktokers que elas fazem cadernos de leitura, enquanto elas estão montando aquelas páginas muito bonitinhas, elas vão falando sobre o livro, né? E tem uma que eu adoro, que é a Mari Torres. Gente, eu, às vezes, tipo, eu só vejo um monte de vídeo dela, né? Mas eu acho muito gostosinho, porque ela vai fazendo assim a página dela sobre a leitura, aí tem o adesivo com a capa, aí ela dá a avaliação dela, então eu acho muito legal, eu acho muito satisfatório. Eu acho que de Book Talk, assim, a Bíblia Letícia, que eu gosto muito mesmo, a gente tem um episódio com ela, e eu também adoro a Mari Torres, porque, cara, é muito legal, eu adoro, é muito satisfatório assistir os vídeos dela. E também ela fala muito de tipo de livros assim, que eu gosto, que eu sou fofoqueira, né? Quem já escutou o Biblioquê sabe que eu adoro uma fanfic. Então esses livros que tem uma vibe de fanfic, que é muito romancezinho, assim, umas coisas que nunca vai acontecer na minha vida, sabe? Eu adoro ler esse tipo de coisa. Então, perfeito. Tem um amigo meu que ele, assim como a Lisane, ele produz no Instagram, que é o Emerson, então o arroba dele é o Emerson. Vão lá seguir, ele é tipo muito fantástico, assim, ele tem parceria com a Roku agora, com algumas editoras, e ele é fantástico, sabe? Ele ama fazer aquilo, ele ama produzir, ele também não é famosão, assim,
mas o perfil dele é muito, muito, muito incrível. Outro também que eu amo muito, para vocês sabem que eu sou muito fã de Percy Jackson, eu sou muito fã, gente, assim, muito fã mesmo, tem tatuagem e tudo, que eu sou o Luca. Ele é muito fofo e ele é semideus assim como eu. Ele fala sobre o universo do tio Rick e ele é muito assim. Vão lá seguir ele para quem é muito fã da saga do tio Rick. A quantidade do consumo de e-books no Brasil só cresceu nos últimos anos. Até mesmo quem não pode comprar esses livros consegue, né, de graça de outras formas por aí, né? Vocês podem explicar se, na visão de vocês, os criadores, esses influenciadores, eles têm também uma parcela nessa crescente, né? Não só dos e-books, mas também dos livros físicos. E se vocês acham que esse consumo ele é maior com os e-books ou com os livros físicos? A gente queria saber também. Eu acho que sim. Na minha visão, sim, porque inclusive quando tem aquelas semanas do consumidor, Black Friday e tudo mais, geralmente esses influenciadores, eles têm o próprio link, né, para você comprar pelo link deles, então eles instigam o público a consumir também de forma monetária, né, comprar livros e tudo mais. Agora, em questão de e-book, eu acho que é um número muito complicado de se mensurar quando você não trabalha com isso por conta da pirataria, né? Da democratização do acesso à informação, que muita gente vai acabar baixando o livro, vai ler em e-book, mas não necessariamente essa pessoa comprou. Mas eu ainda acho que o número, talvez, de livros físicos seja maior do que os comprados, até pelo que o Paulo Hatz do Livraria em Casa, ele sempre faz esse ranking assim de quantos e-books foram vendidos no link dele e quantos livros físicos foram. Então, geralmente o pessoal acaba, pelo menos pensando por esse lado, acabam comprando mais o livro físico do que o e-book. Sim, amiga, é tão bom ter o livro na mão, sabe? Eu ainda não tenho um Kindle, né? Mas eu te confesso que eu já tô com uma quedinha. Já tô querendo, já tem um tempo, enfim. Mulher, compra porque é muito bom. Pois aí as pessoas sempre falam, vão me ganhando assim, menos espaço na bolsa, né? Você economiza espaço na mala, na bolsa, enfim. Mas assim, tô quase me convencendo. A questão também que me chama a atenção, também querer me aproximar dos meus jovens lá da biblioteca também. E uma outra coisa que é interessante no Kindle, que eu sei porque as pessoas me contam, porque eu ainda não tenho, mas eu vou ter um logo, logo. Então, do estímulo, né? Por exemplo, quando você lê, pelo que eu entendo, viu, gente? Se eu estiver errada, me corrijam. Quando a gente lê pelo celular, notificações de outros aplicativos aparecem. Pelo Kindle, parece que não tem isso, né? Você não tem estímulos, né? De outros aplicativos. Também dizem que isso é muito bom. É bom também por causa da luz, né? Dizem que a luz é bem suave para os olhos, você não fica ali, né? Com a vista cansada, enfim. Porque às vezes até a gente mesmo nas redes sociais, ali passando vídeo, tudo, chega uma hora, não sei vocês, mas eu fico cansada, né? Então o Kindle, ele tem isso de, me parece que deixar a leitura bem suave, né? De ser bem legal, né? Então, por isso que eu tô com uma quedinha, tô querendo ter um. Compra, Lisane. É bom exatamente porque o Kindle, ele é uma tinta. Ele não é uma tela de celular, por isso que não cansa a vista, entendeu? Olha, mais uma pro meu conhecimento. Essa daí eu não sabia. Olha só que legal. Eu gosto muito porque tu pode ler antes de dormir, então é um hábito que eu tenho bastante. Quando eu só boto assim, eu já fico aconchegada pra dormir. Sim, é porque ele não tem a tela azul. A tela azul de telefone, de celular, de tela de computador, elas são ultra estimulantes. Elas fazem com que você não queira dormir. E como o Kindle ele usa essa tecnologia e-ink, que é tinta, não tem essa tela, entendeu? É como se fosse um papelzinho mesmo. Acho que a tela é fosca, né? Sim. Eu não tô com o meu Kindle aqui agora, mas a tela deles é fosca, parece um papel mesmo, Lisane. E os Kindles novos, agora ele tem também a opção de você poder amarelar a sua tela, sabe? Fica tipo papel de livro mesmo, folhas amareladas. Eu acho que tem uma grande influência, assim, até porque
tem aquelas questões que eles acabam importando de outros lugares. Por exemplo, o BookTok gringo, ano passado, acabou importando aquele negócio do Exploda Seu Kindle, né? Que foi meio que uma sexta-feira em que criaram uma hashtag e um monte de autor independente deixou os livros free, assim, de graça. E aí a galera foi lá e baixou muito livro. Eu lembro que umas pessoas falaram assim, meu Deus, eu baixei tanto livro no meu Kindle que eu nem sei quando é que eu vou conseguir ler tudo, mas eu baixei. Então, eu acho que baixei tem alguns muito. também. E uma coisa que a internet acabou me influenciando, o BookTok, foi eu ouvir audiobook, por incrível que pareça, porque eu não escutava audiobook. E aí eu comecei a ver um povo que falava que escutava e tal, e aí agora eu vou pra academia ouvindo audiobook, sabe? Então, eu acho que essa questão de tirar só do livro físico e ir pro livro digital, assim, o áudio, também é bem forte. Inclusive, eu tenho uma colega de mestrado que ela fez uma pesquisa sobre leitura em plataformas digitais, e ela fez essa comparação também, a questão de como você adquire o livro de maneiras oficiais e outras que debate sobre a pirataria, sabe? Então Muito interessante. que ela teve sobre isso, então eu acho que influencia bastante e eu acho que é uma coisa bem positiva, assim, principalmente para autores independentes. E eu acho que até mesmo na parte do físico a gente vê bastante, né? Eu lembro que teve um dia que eu fui na livraria, e aí lá na livraria tem aquelas partes, né? Romance, não sei o quê. Aí tinha uma parte lá, queridinhos do TikTok. Sim, a gente Tipo, só viu. livros de TikTok, de Bookstime. Então, até mesmo nessa parte, né? E essa parte que você falou dos autores independentes, né? Tem alguns perfis hoje em dia de BookTalks que eles fazem mais, tipo, voltado mesmo, né? Pra você conhecer esses autores. Então, eu acho muito legal isso. Ainda mais porque a maioria deles a gente consegue encontrar na Amazon. Então, é muito legal isso. Sim, por R$1, gente, assim, R$5, R$4, fico assim chocado. Né? Eu lembro São que teve histórias- um que eu não lembro, eu sou péssima também com o nome, mas eu lembro que eu tava no Twitter e aí uma pessoa fez uma thread falando de um livro que um familiar dela escreveu e era de poesia. E aí, só que não tava vendendo muito, né? E aí tava, tipo, muito baratinho. E aí as pessoas se juntaram pra... Tipo, começou, né, a viralizar. E as pessoas começaram a comprar. Depois ficou de graça, você pôde baixar. E eu lembro que eu comprei esse livro. E, gente, era um livro maravilhoso. Foi um livro maravilhoso, lindo, 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 assim, as poesias que tem lá e tudo mais. Foi muito, muito legal. A gente acaba encontrando, né, várias obras muito legais. E é isso, gente. Nós chegamos a mais um final de episódio. Infelizmente, eu poderia ficar aqui falando sobre isso por horas a fios, mas chegamos ao fim. Quero agradecer aí a presença, né, das nossas convidadas, também agradecer ao Carlos que está aqui mediando. E se você, né, que é o nosso ouvinte, não esquece de ativar o sininho, de acompanhar a gente nas nossas redes sociais para vocês não perderem nenhum episódio. E é isso, gente. Muito obrigada por terem escutado aqui o nosso episódio e obrigada pela presença das nossas convidadas. Sim, Aninha, queremos agradecer e também lembrar que nós estamos no YouTube agora. Todos os episódios do Biblioquê estão disponíveis no YouTube de graça, então vocês vão lá, podem consumir, colocar na TV de vocês, sabe? Quando lava a louça, enquanto tá catalogando um livro, enquanto tá varrendo a casa, coloca lá no YouTube, né? No seu trabalho. Estão disponíveis lá agora todos os episódios. É isso, a gente quer agradecer as convidadas pelo tempo, né? Por estar aqui com a gente, muito queridas. Agradecer também a FIC pelo apoio, Caban pela divulgação. E vamos seguir a gente nas redes sociais, né? Pelo amor de Deus, gente. Vão lá seguir @biblioquê podcast no Instagram, no Twitter. E nós também estamos no Blue Sky, sabia? Sabia, Rayane? Nós também estamos lá. Eu sei que eu divulgo vocês por lá também. Pois é, a gente vai ficar mais ativo por lá cada vez mais.
E é isso, gente. Vão lá seguir, assinem um sininho, vão se inscrever no nosso canal no YouTube. Nós estamos em mais de 10 plataformas disponíveis, então a gente fica muito grato pelo apoio. Muito obrigada pelo convite. Foi uma tarde, assim, de muita troca. Eu fiz várias anotações aqui e aprendi bastante também, viu? Obrigada mesmo pelo convite. Sempre que precisarem, pode contar comigo, tá bom? Um beijo pra você. Ai, quero agradecer também o convite. Fiquei muito feliz, assim. Ai, muito gostosinho falar sobre o que a gente gosta com pessoas tão legais. Então, assim, parabéns pelo podcast também, que eu achei incrível. Tem os outros episódios. E, assim, muito obrigada pelo convite, assim. De verdade. Este episódio foi produzido pelo Biblioquê Podcast, foi roteirizado por Stephanie, vulgo Pudim, e Gisela, mediado por Ana Cristina e Carlos Júnior, e editado por Carlos Júnior.